Se você está aqui, não é por acaso. Há uma razão espiritual que trouxe você até este vídeo. Talvez você tenha orado em silêncio, chorado sozinha, gritado em pensamento sem que ninguém ouvisse, mas Deus ouviu. E é por isso que agora, neste exato momento, você está aqui. Porque o que você vai escutar hoje é mais do que uma mensagem, é uma convocação para a guerra espiritual. E você, mãe, é a guerreira chamada para essa batalha. Você tem sentido que está perdendo seu filho. Talvez ele esteja se afastando da fé, se envolvendo com más companhias, preso em vícios que já destruíram tantas famílias. Você sente que ele está diferente, frio, agressivo, distante. E o que mais te fere é essa sensação de impotência, de ver a pessoa que você carregou nos braços sendo arrastada por forças que você não consegue ver, não consegue tocar, mas sente que estão lá. Essa dor que você carrega, essa angústia silenciosa que grita dentro do seu peito, não é exagero, não é fraqueza, é um alerta espiritual. Há correntes invisíveis tentando prender o seu filho, mas hoje você vai receber uma arma, e essa arma tem nome. Há um salmo, um único salmo, que quando orado com fé, autoridade e propósito, se transforma numa espada espiritual, capaz de quebrar as correntes do vício, da rebeldia, da perdição. Esse salmo não é apenas uma oração, ele é um decreto de guerra. E ele foi reservado para você. Mas antes de revelá-lo, você precisa entender algo que muitos ignoram. O poder espiritual de uma mãe não é passivo. Ele é ativo, incendiário, legítimo. Quando uma mãe se levanta em oração, o inferno se abala. E neste vídeo, eu vou te mostrar como transformar a sua dor em autoridade. Como usar esse salmo como um código de batalha. Como se posicionar espiritualmente não como uma vítima pedindo ajuda, mas como uma mulher ungida para libertar sua casa. E eu vou te dizer algo. A parte mais poderosa dessa mensagem, aquela que fecha este vídeo, contém a chave final. Um segredo espiritual que poucas pessoas conhecem, mas que pode mudar completamente a forma como você ora pelo seu filho. É algo que você nunca mais vai esquecer. E é por isso que você precisa ficar até o final. Agora, antes de seguirmos, escreva nos comentários uma frase que não é apenas um comentário. É uma declaração de fé, uma convocação espiritual. Escreva agora: eu decreto a libertação do meu filho. Ao fazer isso, você não está apenas escrevendo, você está liberando uma palavra no mundo espiritual, está se posicionando, está dizendo para o céu e para o inferno que a sua casa tem uma guerreira de pé. Vamos começar. O que você está enfrentando na vida do seu filho, esse ciclo de vícios, distanciamento, rebeldia e sofrimento silencioso, não é um problema qualquer, não é só uma fase. Não é apenas um erro de criação ou influência do mundo. O que está acontecendo na sua casa é o reflexo direto de uma guerra espiritual real. E o que mais dói, essa sensação de que você está sozinha, de que está perdendo a pessoa que mais ama, não é uma coincidência. É um ataque direcionado e você precisa entender. Quando o inimigo quer destruir uma geração, ele começa pelos filhos. Mas quando Deus quer libertar uma geração, ele começa pelas mães. O que você sente agora? Essa angústia que te acompanha mesmo quando o mundo acha que está tudo bem, essa inquietação que não te deixa dormir em paz, é espiritual. Você está discernindo uma batalha que muitos não conseguem ver. E isso já prova que você foi escolhida para lutar por ele. A sua dor é um sinal da sua autoridade. O seu sofrimento não é fraqueza, é um chamado. A palavra de Deus não deixa dúvidas sobre isso. Em Efésios 6:12 está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que isso quer dizer?
que o comportamento do seu filho, os vícios, as atitudes agressivas, o isolamento, os rompantes, nada disso é só humano. Por trás de cada atitude, há uma estrutura espiritual tentando dominá-lo. Mas o mesmo Deus que revela o inimigo te entrega hoje a arma para vencê-lo. Agora escute isso com atenção. O inimigo não ataca o que não teme. Se há tanta luta na vida do seu filho, é porque ele carrega um propósito. E se o seu coração tem sentido isso, é porque você carrega a autoridade para resgatar esse propósito das mãos do inimigo. O inferno sabe que quando uma mãe se posiciona espiritualmente, correntes são quebradas, lares são restaurados e vidas são libertas. E é por isso que você está sendo atacada, porque há algo grande para acontecer na sua casa. Você achava que era apenas dor, mas agora sabe, essa dor é um sinal de guerra e você foi chamada para lutar. E mais, você não vai lutar com as próprias forças, você vai lutar com a palavra de Deus. E existe um salmo específico, um salmo esquecido por muitos, mas que foi preservado justamente para tempos como este. Ele não é apenas bonito, ele é estratégico. Ele carrega códigos espirituais que ativam a autoridade de uma mãe diante do mundo espiritual. Nos próximos minutos, eu vou te revelar esse salmo, e mais do que isso, vou te ensinar como orá-lo para que ele se torne uma arma viva. Mas antes disso, precisamos preparar o seu espírito, porque quando essa oração for liberada, o mundo espiritual vai se mover. Você vai sentir. E quem estiver espiritualmente sensível vai saber. Algo mudou. Agora que você compreende a dimensão espiritual do que está vivendo e entende que sua dor tem raiz e propósito, chegou o momento de mergulhar na revelação. O que você vai ouvir a seguir é o começo da sua transformação. Fique comigo, porque a primeira chave que eu vou te entregar vai abrir algo que o seu coração já suspeitava há muito tempo. O primeiro pilar dessa revelação poderosa é este. A autoridade de uma mãe começa quando ela entende que sua oração não é um pedido, é um decreto. E talvez você nunca tenha escutado isso dessa forma antes, porque você foi ensinada desde sempre a orar como quem implora, a chorar como quem suplica, a jejuar como quem espera. E sim, há lugar para o clamor. Mas há momentos, como o que você está vivendo agora, em que Deus não está te chamando para clamar como quem pede, mas para declarar como quem governa. Essa é a diferença entre uma oração comum e uma oração de guerra. Pense comigo, quantas vezes você já se ajoelhou, pedindo a Deus que libertasse seu filho dos vícios, das más influências, da frieza espiritual? Quantas noites em claro, quantas lágrimas no travesseiro, quantas palavras que pareciam se perder no ar, sem resposta? E mesmo assim, o coração dele continua distante e a sensação de impotência só cresce. Mas o que você talvez nunca tenha compreendido é que o céu não se move apenas por pedidos sinceros. O céu se move por autoridade alinhada com a palavra. Quando você ora com fé e conhecimento da sua posição espiritual, sua oração deixa de ser um pedido e se torna um decreto. E o inferno reconhece isso. Essa verdade está viva na palavra de Deus. Em Lucas 10:19, Jesus diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Preste atenção. Ele não disse que você teria poder apenas se fosse pastora, profeta ou líder espiritual. Ele disse: vos dou poder. E isso inclui você, mãe. Esse poder está disponível para quem se posiciona. E quando você ora pelo seu filho, não como quem implora, mas como quem exerce autoridade espiritual, você está pisando em serpentes. Você está desfazendo laços. Você está decretando libertação. Quer um exemplo vivo disso?
Olhe para a mulher Ciro-fenícia, em Marcos 7, 25, 30. Sua filha estava possuída por um espírito imundo, e mesmo não sendo judia, mesmo sendo rejeitada pelos religiosos da época, ela não aceitou o não como resposta. Ela se posicionou, ela respondeu a Jesus com ousadia, e por causa da fé e da firmeza dela, a filha foi liberta à distância. Veja bem, a mãe buscou, a mãe falou, a mãe se posicionou e a filha foi alcançada. Isso é intercessão com autoridade. Você está entendendo o que isso quer dizer? Quer dizer que a sua oração tem peso, tem poder, tem legalidade espiritual. Não importa se o seu filho está longe, se não te escuta, se zombou da sua fé. Ele pode estar em outra cidade, em outra vida, em outro mundo. Mas quando você ora com autoridade, Deus move o mundo espiritual ao seu favor. O que está acorrentando ele hoje não é mais forte do que uma mãe que ora com fé alinhada à palavra. Então, não se veja mais como uma espectadora do caos. Você é uma embaixadora do céu dentro da sua casa. Quando você ora, decretando que nenhuma arma forjada contra o seu filho prosperará, você não está só repetindo palavras. Você está ativando promessas, está movimentando anjos, está libertando destinos. Agora me diga, você já sentiu esse momento em que orar virou mais do que um pedido, virou um confronto espiritual? Já sentiu que suas palavras estavam carregadas de algo maior? Já sentiu uma força diferente vindo do fundo da sua alma, como se o Espírito te tomasse naquele momento? Se você já viveu isso, compartilha aqui nos comentários. Fale sua experiência, porque outra mãe pode estar precisando ouvir exatamente o que você viveu. E se ainda não viveu, prepare-se. Porque a próxima chave que vamos revelar vai ativar isso no seu espírito de uma vez por todas. E aí, o inimigo não vai ter mais onde se esconder. O segundo pilar da revelação que vamos explorar agora é este. A mãe que vigia espiritualmente percebe antes dos olhos o que está tentando entrar na vida do filho. Essa é uma verdade profunda que poucos compreendem. Muitas vezes, você sente uma angústia inexplicável no coração. Algo parece errado, mesmo quando tudo, aparentemente, está normal. Seu filho chega em casa e diz que está bem, mas o seu espírito não acredita. Você olha nos olhos dele e percebe um vazio. Você escuta suas palavras, mas sente que elas escondem outra realidade. E então vem aquele peso, uma inquietação, uma tristeza súbita, um aperto no peito, e você não sabe explicar, mas sabe que algo está errado. Isso não é paranoia, isso não é exagero, isso é discernimento espiritual. Quando você está posicionada como intercessora da sua casa, Deus começa a te mostrar coisas antes delas acontecerem. Você passa a perceber no espírito o que ainda não se manifestou no natural. Isso não é dom de adivinhação, é dom de vigilância, é sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade é uma das maiores armas que uma mãe pode ter. Jesus falou sobre isso em Mateus 26, 41, quando disse aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A ordem de Jesus foi clara: vigiai primeiro, orai depois. Porque quem vigia percebe os sinais antes do inimigo agir. Quem vigia ora de forma estratégica. Quem vigia impede o ataque antes mesmo dele se manifestar. E você, como mãe, foi chamada para ocupar esse lugar de vigia espiritual. É você quem percebe quando o ambiente da casa muda, quando a atmosfera espiritual pesa, quando o humor do seu filho não é só cansaço, é opressão. É você quem tem os sentidos treinados para discernir que aquele amigo novo não traz paz, que aquele comportamento diferente não é só adolescência. É uma batalha que está começando por dentro. Na Bíblia, vemos esse princípio ilustrado de forma poderosa na vida de Jó. Jó era um homem íntegro, mas mesmo assim,
Oferecia sacrifícios diários a Deus pelos seus filhos, pois dizia consigo: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Jó 1:5. Veja bem, Jó não esperava acontecer. Ele agia antes. Ele sentia no espírito, ele intercedia de forma preventiva. Ele era um pai vigia. E você, mãe, carrega essa mesma autoridade. Agora entenda, essa inquietação que você sente não é fraqueza emocional, é um alerta espiritual. O Espírito Santo está te avisando antes, está te despertando para lutar antes que a guerra estoure. E essa sensibilidade é um presente de Deus para você, porque ele sabia que a vida do seu filho precisaria dessa proteção. Quando você começa a confiar nessa percepção, a levar a sério esses sinais internos, sua oração se torna precisa, estratégica, certeira. Você não ora mais de forma genérica. Você ora com foco, com direção, com alvos claros. E é aí que o mundo espiritual treme. Quando uma mãe vigia, discerne e se antecipa. Agora, me diga com sinceridade, você já teve aquela sensação de que algo estava errado com seu filho e dias depois descobriu que realmente algo aconteceu? Já teve sonhos, intuições, alertas que só depois fizeram sentido? Se sim, compartilhe a sua história aqui nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que outra mãe precisa ler agora. E se você nunca prestou atenção nesses sinais, se prepare, porque o próximo ponto que vamos revelar vai abrir ainda mais seus olhos espirituais. E você nunca mais vai se sentir desarmada diante dessa batalha. O terceiro pilar da revelação que precisamos trazer à luz agora é este: a resistência espiritual aumenta quando a libertação está próxima. Talvez você esteja vivendo isso exatamente agora, orando mais do que nunca, jejuando, declarando promessas, buscando conselhos, entregando o seu filho todos os dias nas mãos de Deus. E mesmo assim, tudo parece estar piorando. É como se, a cada passo em direção à fé, uma nova muralha se levantasse. E no meio desse caos, você começa a se perguntar: será que estou fazendo algo errado? Será que Deus me abandonou? Mas a verdade, e ouça isso com o coração aberto, é que essa intensificação da batalha não é sinal de derrota, é evidência de avanço. Quando o céu começa a se mover, o inferno se agita. O inimigo não desperdiça munição com quem está parado. Mas quando uma mãe se levanta em autoridade, ele tenta resistir até o último instante. Isso significa que o que você está enfrentando é a última resistência antes da ruptura. Isso é um padrão espiritual que aparece repetidas vezes na palavra. Vamos olhar para um exemplo poderoso: o povo de Israel, às vésperas da libertação do Egito. Antes de serem finalmente libertos, a carga sobre eles aumentou. Faraó endureceu o coração, o trabalho foi dobrado, o sofrimento se intensificou. Em Êxodo 5, 7, 9, Faraó diz: não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, eles mesmos que vão e colham palha para si. Mas exigireis deles a mesma quantidade de tijolos, pois são preguiçosos. Ou seja, quando Deus começou a mover os céus para libertar o seu povo, o inferno reagiu, tentando esmagá-los com mais peso. Você entende o que isso quer dizer? Quer dizer que, se a luta piorou, é porque algo está para romper. Quanto mais próxima a libertação, maior será a tentativa do inimigo de desanimar você. Ele quer que você pense que suas orações não estão funcionando, que sua fé é inútil, que Deus está em silêncio, mas na verdade Deus está em movimento e o inimigo está em pânico. A sua casa está sendo sacudida? O comportamento do seu filho piorou justo depois que você começou a orar por libertação? Situações inexplicáveis começaram a surgir? Portas se fecharam, amizades se romperam, brigas aumentaram? Isso tudo pode ser o sinal mais claro de que o cativeiro está sendo confrontado. A luz está invadindo e a escuridão está se contorcendo.
Então, o que você precisa agora não é parar, é perseverar. Porque a vitória não vem para quem sente menos resistência. Ela vem para quem continua mesmo sob resistência. E há um momento em que o céu diz: agora chega, deixa o meu povo ir. Esse momento está mais próximo do que você imagina. Agora eu te pergunto com toda a sinceridade: você tem sentido isso? Que quanto mais você ora, mais o inimigo reage. Que ao invés de melhora, as coisas pareceram piorar? Se isso está acontecendo, escreve aqui nos comentários. Porque outras mães precisam saber que isso é um sinal, não de fracasso, mas de que a libertação está às portas. E se você está passando exatamente por esse momento, o que vem a seguir no próximo capítulo vai te dar a chave para se manter de pé até a última muralha cair. Fica comigo, estamos perto da virada. E isso nos leva ao nosso próximo ponto, que talvez seja um dos mais profundos e, ao mesmo tempo, mais negligenciados por quem está travando uma batalha espiritual dentro de casa. A libertação começa quando você para de lutar contra a pessoa e começa a lutar contra o espírito por trás dela. É muito fácil e compreensível cair na armadilha da raiva, da frustração e do desgaste emocional quando vemos alguém que amamos se afundando nas escolhas erradas. Você pede, aconselha, chora, grita, tenta todas as abordagens e nada muda. Pelo contrário, às vezes parece que quanto mais você tenta, mais ele se afasta, mais ele se fecha. E aí, sem perceber, você começa a travar a guerra com o próprio filho, ao invés de guerrear contra o que está por trás dele. Mas deixa eu te dizer com toda clareza espiritual: o seu filho não é seu inimigo. Ele é o campo de batalha. A palavra de Deus nos dá essa visão em 2 Coríntios 10, 3, 4, onde está escrito: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Ou seja, enquanto você estiver travando a guerra no nível da carne, nas palavras duras, nas discussões, nos castigos, no desespero emocional, você estará lutando com armas humanas numa guerra espiritual. E essa batalha só pode ser vencida com armas espirituais. E quem entendeu isso de forma profunda foi Jesus, diante de Pedro. Em Mateus 16, 23, após Pedro tentar impedir Jesus de seguir para a cruz, ele responde com algo aparentemente duro: para trás de mim, Satanás. Veja, Jesus não estava amaldiçoando Pedro, ele estava discernindo e confrontando o espírito que estava tentando agir através dele. Isso é discernimento. Isso é guerra espiritual de verdade. E é esse nível de clareza que você precisa ativar. Quando você começa a enxergar com os olhos do Espírito, você para de reagir emocionalmente a cada palavra dura, cada atitude rebelde, cada rejeição que dói como uma facada. Você começa a orar mais do que discutir, declarar mais do que reclamar, jejuar mais do que argumentar. E nessa hora, a atmosfera espiritual começa a mudar, porque o inimigo perde o acesso emocional que ele usava para te desestabilizar. Essa é uma das chaves mais poderosas que você pode receber hoje. Não lute contra o seu filho, lute por ele. E lute contra o que está tentando dominá-lo. E agora que você já recebeu essa revelação tão clara, eu preciso que você pare por um instante e reflita. Será que você tem gastado mais energia combatendo a pessoa do que combatendo o espírito? Essa mudança de postura pode ser a diferença entre uma batalha sem fim e uma libertação verdadeira. E esta verdade que acabamos de ver se conecta diretamente com a promessa final que eu guardei para o fim deste vídeo. Você se lembra? Aquele salmo específico, a arma espiritual que transforma mães comuns em guerreiras com autoridade real para quebrar as correntes do vício e da rebeldia. Continue comigo, porque cada passo que damos aqui está te preparando para empunhar essa arma com entendimento e convicção. Não será apenas uma oração repetida, será um decreto com peso espiritual.
E se tudo isso que falamos até agora está ecoando forte dentro de você, se você sabe que precisa de mais do que um vídeo, que precisa de um acompanhamento espiritual estruturado, um passo a passo para enfrentar essa guerra e vencer, nós criamos uma jornada completa para mães intercessoras. É um caminho guiado, baseado na palavra, com orações estratégicas, revelações profundas e direcionamentos específicos para situações reais como a sua. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Mas só entra se você sentir que essa batalha é de fato a sua maior luta e que está pronta para vencê-la de dentro para fora. Agora, me diga aqui nos comentários. Você tem percebido que estava lutando contra a pessoa e não contra o espírito? Já viveu momentos em que uma simples mudança de postura espiritual começou a mudar tudo? Compartilha com a gente. Sua história pode acender a fé de outra mãe que está vivendo exatamente a mesma batalha. E prepare-se. Estamos cada vez mais perto da revelação final. A arma que será colocada nas suas mãos está prestes a ser ativada. E agora chegamos a um dos sinais mais sutis, mas também um dos mais poderosos que Deus revela para as mães que estão vivendo uma guerra espiritual dentro de casa. O peso invisível que você sente no ambiente. Sabe aquela sensação estranha, quase sufocante, que você sente ao entrar em casa? Ou aquele incômodo silencioso que aparece quando seu filho está perto, mesmo sem dizer uma palavra? Como se o clima ficasse pesado, tenso, e você tivesse que pisar em ovos para não gerar um conflito ainda maior? Essa sensação não é fruto da sua imaginação, não é cansaço emocional comum, é discernimento espiritual. Mães espiritualmente sensíveis sentem o ambiente. Elas percebem quando há algo desalinhado, mesmo que todos à volta estejam tentando fingir normalidade. Esse peso invisível é, muitas vezes, o reflexo da batalha que está sendo travada no mundo espiritual, dentro da sua própria casa. E é aqui que muitas mães se sentem sozinhas. Elas tentam explicar o que sentem, mas não encontram palavras. Ninguém entende. Às vezes, nem o próprio filho parece perceber que algo está errado. Mas você sente, você sabe. E isso, longe de ser uma maldição, é um dom. É Deus te mostrando que você é a sentinela espiritual da sua casa. É como se o céu te colocasse numa torre de vigia. E por isso, você vê e sente antes dos outros. E a palavra nos dá uma chave profunda sobre isso em 1 Samuel 16:14. Quando o Espírito do Senhor se retira de Saul e um espírito maligno começa a perturbá-lo. A Bíblia diz que os servos de Saul perceberam a mudança e disseram: Eis que agora um espírito mau, da parte de Deus, te atormenta. Ou seja, eles sentiram no ambiente que algo tinha mudado. O comportamento de Saul não foi o único sinal. A atmosfera denunciava a presença espiritual. E quando Davi começa a tocar a harpa, a atmosfera muda. O espírito mau se retira e Saul encontra alívio. Isso é autoridade espiritual. Isso é intercessão através da sensibilidade. E esse é o chamado sobre você. Esse incômodo que você sente quando tudo parece estar normal, mas você sabe que não está, não é paranoia. É um sinal. É um alerta. E o que o inimigo tenta usar para te isolar, Deus está usando para te posicionar. Então, ao invés de fugir dessa sensibilidade, comece a usá-la como radar. Quando o peso vier, você ora. Quando o ambiente pesar, você adora. Quando ninguém mais perceber, você se levanta, porque Deus te escolheu para isso. E se você sente que isso é verdade na sua vida, saiba. Isso também é uma confirmação do seu propósito. Você não é fraca porque sente mais do que os outros. Você é escolhida porque sente antes dos outros. E isso te torna uma intercessora poderosa. Agora, me conta aqui nos comentários, você já sentiu esse peso no ambiente da sua casa?
Já entrou num lugar e imediatamente soube que algo espiritual estava fora do lugar? Compartilha com a gente, porque muitas outras mães precisam perceber que não estão sozinhas nesse tipo de sensibilidade. Estamos nos aproximando do momento mais forte deste vídeo. Cada ponto que passamos até aqui está te preparando para o salmo que será a sua arma de guerra. Fica comigo. Você está cada vez mais perto de receber o que Deus separou especificamente para você. E, finalmente, chegamos ao nosso último pilar antes da revelação final. Um ponto que muitas vezes é o mais ignorado, mas também o mais decisivo para entender o que está acontecendo no mundo espiritual ao seu redor. O silêncio de Deus que parece abandono. Você ora, você jejua, você clama com lágrimas, mas ao invés de respostas, o que você ouve é silêncio. Um silêncio que corta, um silêncio que machuca. E você começa a se perguntar: será que Deus me deixou? Será que Ele desistiu do meu filho? Será que eu falhei como mãe? Esse silêncio, minha irmã, não é desprezo divino, é processo de lapidação espiritual. É o momento em que o céu se cala para te treinar, não para te punir. O sentimento de abandono, tão comum entre mães que intercedem pelos filhos, é uma armadilha emocional. O inimigo sussurra: está vendo? Nem Deus te responde mais. Mas o que o inimigo não quer que você perceba é que o silêncio de Deus é muitas vezes o prenúncio de uma grande movimentação no invisível. Deus está trabalhando, mesmo quando você não ouve nada. Ele está agindo, mesmo quando tudo parece parado. Lembra de João, capítulo 11, quando Lázaro adoece e suas irmãs mandam avisar a Jesus? Elas esperavam uma resposta imediata. Esperavam que Jesus largasse tudo e fosse correndo até elas. Mas o texto diz que Jesus permaneceu onde estava por mais 2 dias. 2 dias em silêncio, 2 dias em que, aos olhos humanos, parecia que Jesus tinha ignorado o pedido. Mas quando ele finalmente chega, já com Lázaro morto, ele não chega atrasado. Ele chega com poder para ressuscitar o que todos achavam que estava perdido. Assim é com você. Esse silêncio que você está enfrentando não é ausência, é preparação. É Deus te amadurecendo, te treinando, te alinhando ao tempo dele. Porque o que está por vir não é resposta simples, é milagre, é restituição, é vida nova. E quando tudo se aquieta ao seu redor, é aí que o Espírito de Deus começa a falar mais alto dentro de você. No silêncio do céu, a sua fé é colocada à prova e o seu propósito é forjado. Então, se você tem vivido essa fase de silêncio e tem sentido que suas orações estão batendo no teto, entenda, esse é o último teste antes do romper. O céu está em movimento. A promessa está a caminho e Deus não te esqueceu. Ele está mais perto do que nunca. Agora, me responde aqui nos comentários. Você tem sentido esse silêncio? Já teve momentos em que pareceu que Deus não te ouvia mais? Compartilha a sua experiência, porque isso pode libertar outra mãe que está se sentindo exatamente como você. E agora que você compreendeu esses 7 sinais, chegou o momento de selar tudo isso. A lição final que eu te prometi no início não é apenas mais um ponto na lista. Ela é a chave que une tudo o que falamos e pode destravar uma virada completa na sua jornada espiritual e familiar. Prepare seu coração, porque o que você está prestes a ouvir é, sem dúvida, o mais importante de tudo. A revelação que muda tudo está no próximo capítulo. Se você chegou até aqui, quero te dizer com todo o peso e honra desta caminhada. Você faz parte de um grupo raro, um grupo de mães que não apenas sentem a dor, mas que decidem enfrentá-la de frente. Você não parou no meio, não desistiu, e a tua permanência aqui é uma prova viva de que o Espírito Santo está te chamando com força. A palavra que eu vou te entregar agora é o motivo de tudo o que falamos até aqui.
é o coração desta mensagem. É a revelação que pode romper o ciclo, abrir os céus e libertar não apenas o seu filho, mas toda a sua casa. Aqui está a verdade final. Deus não apenas ouve a oração de uma mãe, Ele guerra por ela. O segredo mais profundo não está só em orar. Está em entender que uma mãe que se posiciona espiritualmente se torna território sagrado. Quando você ora, o inimigo escuta. Quando você clama, o inferno se abala. Mas quando você decide não recuar, mesmo sem respostas imediatas, Deus entra em campo por você, e quando Ele entra, nenhuma corrente pode resistir. Essa guerra não é sua, é do Senhor. Mas Ele precisa de uma sentinela, uma mulher que não negocia o altar, uma mãe que, mesmo cansada, decide lutar com os joelhos antes de lutar com as mãos. E para te mostrar isso, eu quero te levar à história de Ana, em 1 Samuel capítulo 1. Ana era estéril. Ana era humilhada. Ela ouvia de Penina o que talvez você ouve do inimigo. Cadê o teu Deus? Cadê a promessa? Cadê a resposta? Mas Ana não respondeu com ira. Ela respondeu com entrega. Ela subiu ao templo. Ela chorou. Ela moveu o céu. E quando Eli, o sacerdote, a viu orando em silêncio, achou que ela estivesse embriagada. Mas Ana disse: Não, meu senhor, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. E essa mulher, que parecia ignorada, esquecida, invisível, deu à luz a Samuel, um dos maiores profetas da história, um homem que ungiu reis, um homem que mudou gerações. Você consegue perceber? O filho de uma mãe em oração não nasce apenas para si. Ele nasce com um destino, ele nasce com uma unção. Mas essa semente precisa da tua perseverança para romper a terra. Essa é a revelação, minha irmã. O poder não está na tua força, está na tua constância. Deus não está esperando que você grite mais alto. Ele está esperando que você não pare. Porque toda mãe que não para, mesmo ferida, se torna uma aliada direta dos planos de Deus. Agora, eu preciso te perguntar: você está disposta a guerrear até o fim? Você está pronta para ser esse altar vivo dentro da tua casa? Você está pronta para dizer: mesmo que eu não veja agora, eu creio. Mesmo que esteja difícil, eu permaneço. Porque se você disser sim, céus vão se mover. O que parecia impossível vai começar a tremer. Porque Deus peleja por mães que se mantêm de pé, mesmo de joelhos. Respire fundo, pense, medite e esteja preparada para a conclusão deste estudo, onde vamos reunir tudo e selar esta palavra no seu coração, através de uma oração poderosa. O momento da unção final está chegando. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer com toda a verdade do meu coração: você faz parte de um grupo raro, um grupo que não apenas sente a dor, mas escolhe enfrentá-la com fé. Um grupo que não apenas ouve, mas recebe. Sua permanência até este momento não é acaso. É um sinal claro de que o Espírito Santo está te chamando com urgência, com amor, com propósito. Você foi separada para esta jornada. E hoje, algo foi liberado sobre a sua vida. Agora, eu quero orar com você. Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento esta mãe que ouviu, que chorou, que lutou em silêncio, mas que permaneceu. Que esta palavra não seja roubada do seu coração. Que cada semente plantada neste vídeo germine e frutifique no tempo certo. Sela, Senhor, esta transformação com teu Espírito. Que os vícios que aprisionam seus filhos caiam por terra. Que todo espírito de rebeldia, cegueira espiritual, angústia e confusão seja desfeito agora. Que esta casa experimente paz, libertação, reconciliação. Que esta mãe se levante como guerreira, que o céu se abra sobre a sua família, que o nome do Senhor seja exaltado na sua linhagem de geração em geração. Nós declaramos pela fé que esta batalha já tem dono, e o dono é o Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, amém.
E agora, eu quero que você escreva aí nos comentários uma frase de fé, não por mim, mas como um ato público diante do céu. Eu ouvi o chamado de Deus e me levanto como guerreira da minha casa. Escreva isso, declare isso, carimbe no mundo espiritual a sua posição. E se esta palavra falou contigo, se você sentiu que isso não foi só um conteúdo, mas uma convocação do céu, então compartilhe este vídeo. Não como um favor, mas como uma missão. Há outras mães vivendo exatamente o que você viveu, sem direção, sem esperança. Compartilhar este vídeo é lançar uma corda, é dizer, você não está sozinha, Deus está agindo. E se você ainda não está inscrita neste canal, faça isso agora. Não apenas como um clique, mas como um ato de fé. Cada vez que você se inscreve, você está erguendo um altar digital. Um lugar onde Deus pode continuar falando com você, fortalecendo sua caminhada, alimentando sua alma. Aqui é terra de consolo, direção e cura. E não pare por aqui. A jornada não termina neste vídeo. Clique agora no próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. Continue sua caminhada de fé. Deus ainda tem mais para te revelar. E eu estarei aqui, com você, em cada passo do caminho.